Voltamos, hein? Para quê? Mais um pouquinho para nós falarmos sobre a nossa literatura com você, que está aí nos aguardando. Certinho? Aula 42.2, a herança lusitana, os primórdios da literatura na Muito nossa língua. Língua aqui na nossa língua portuguesa. Para a gente se encaixar o nosso momento, né, Márcia? Sempre olhando com o quê, pessoal? Com aquele olhar mais eu quero, é mais conhecimento, tá? Não olha assim, meu Deus, mais uma leitura, não, mais conhecimento. Eu bato o olho, já sei identificar do que está falando aqui, tá bom? Vamos lá? Então, estamos aqui, né, um processo de colonização do Brasil, se inicia, né, no século XVI, em pleno renascimento europeu. Aqui que vai ter aquele da questão da literatura de informação com a Carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos lá, então na primeira metade do século XIX, que um sistema literário se consolida definitivamente no Brasil, ainda buscando a sua identidade. A literatura de Portugal está ligada não só às origens das letras brasileiras, como também à influência exercida sobre os nossos escritores ao longo da história. Que aí você vai perceber, começa lá, vai falar do arcadismo em Portugal, arcadismo no Brasil. Aí vai romantismo em Portugal, romantismo depois no Brasil. Sempre as influências sofridas. Então a poesia palaciana, cultivada no humanismo, ela era produzida por nobres, tá? E retratava os costumes, pessoal, da corte. Era feita para ser lida ou declamada, o que acontecia em saraus, realizado nos domínios do palácio. A separação entre a palavra e a música foi a grande inovação dos poemas palacianos, pois os viram-se obrigados a elaborar mais versos, o ritmo e a musicalidade antes garantidos pela melodia e pelos instrumentos. Então aqui nós temos Gil Vicente. Seguiu as tradições religiosa e profana do teatro medieval na criação de seus personagens, além de autos religiosos ligados à tradição medieval. Gil Vicente também escreveu farsas, peças que compõem um retrato satírico e crítico da sociedade, englobando os plebeus, o alto e baixo clero, a nascente burguesia urbana e os fidalgos, como em Farsa de Inês Pereira, Quem tem farelo e Trilogia das Barcas. Quem tem farelos? Olha aí, ficou claro para vocês falarmos mais um pouquinho sobre essas contribuições? Agora vocês têm uma atividade para fazer e depois nós retornaremos para a nossa correção. Exatamente, até lá. Tchau. Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, né? O Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Fizeram as atividades. O que acharam? Difícil, fácil, tranquilo? Então nós vamos ver, vamos corrigir juntos, saber quem acertou, quem foi direto ao ponto, quem usou aquele método, pessoal, assim, eu vejo o meu enunciado, aí eu vejo a minha alternativa. Tem umas que são absurdas, você já ganha tempo. Vai para a próxima, tá? Então são dicas que vocês vão aí já, com o tempo, vão percebendo que vocês conseguem resolver muito rápido, mas aí eu preciso praticar. Exatamente. Então, aqui na literatura não será diferente. Exato. Porque você já tem aí o quê? O seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento prévio, a sua bagagem. Então vão acionar o nosso HD aí, ó. Exato. Retirando ponto a ponto. Os nossos saberes. Vamos lá, primeira questão. O que nós temos aí? Primeiro começa com Gil Vicente. Caracteriza o teatro de Gil Vicente. Aí você vai lembrar lá quem foi Gil Vicente. Eu vou para a primeira. A revolta contra o cristianismo. A obra escrita em prosa. A elaboração requintada dos quadros e cenários apresentados. A preocupação com o homem e com a religião. Ou a busca de conceitos universais. Então, o que você tem aqui, né? A preocupação com o homem e com a religião, tá certo?
Porque lá no teatro, né, nesse período aí, era do humanismo, o homem era o centro, né? A igreja ainda tinha essa questão soberana, do poder. Ah, isso é pecado, não pode fazer isso. Mas vocês leram O Alto da Barca do Inferno, e a gente já discutiu sobre isso. Então, a preocupação com o homem e com a religião. A segunda questão, ainda falando sobre Gil Vicente, ela traz assim: indique a afirmação correta sobre o autor da barca, sobre o Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Aí nós temos, na letra A, é intricada a estruturação de suas cenas que surpreendem o público com o inesperado de cada situação. B, o moralismo vicentino localiza os vícios não nas instituições, mas nos indivíduos que as fazem viciosas. C, é complexa a crítica aos costumes da época, já que o autor, primeiro, a relativizar a distinção entre bem e o mal. D, a ênfase desta sátira recai sobre as personagens populares mais ridicularizadas e as mais severamente punidas. E, a sátira é aqui demolidora e indiscriminada, não fazendo referência a qualquer exemplo de valor positivo. Então, o que é, né? Qual é a afirmação correta sobre o Alto da Barca do Inferno? A, B, C, D ou E? Então, nós temos aqui, né, o moralismo vicentino localiza os vícios, né? Não nas instituições, mas nos indivíduos que o fazem viciosos. Certinho? Terceira questão. A poesia palaciana desenvolveu-se em Portugal no século XV, sobretudo no ambiente da corte, reunindo produções de autores ligados à nobreza e à burocracia régia. Diferentemente da poesia trovadoresca, esses textos circulavam principalmente por escrita e abordavam temas ligados à vida cortesã. A partir desse contexto, a poesia palaciana caracteriza-se principalmente por... Letra A, exaltar valores religiosos e místicos com a linguagem simbólica e alegórica. B, apresentar linguagem mais elaborada, sátira social e crítica aos costumes da corte. C, manter o anonimato dos autores e a oralidade como forma de circulação. D, valorizar o sentimentalismo exagerado e a idealização absoluta da mulher. Ou a letra E, pessoal, romper com a tradição medieval ao adotar exclusivamente temas épicos. Então, qual é a característica? Cada A, uma B, delas, C, D ou ou E. Nós temos aqui a letra B, né? Apresentar linguagem mais elaborada, sátira social e crítica aos costumes da corte. Tudo bem? Vamos lá para a nossa quarta questão, falando agora sobre a linguagem do trovadorismo português. Sobre ela é correto afirmar o quê? Na letra A nós temos, utiliza a norma culta e a língua latina para expressar o amor cortês. B, era popular e produzida para ser cantada pelos jograis. Letra C, ela era essencialmente descritiva e satírica. D, foi produzida em galego-português para ser declamada nas cortes. E a E, era dialógica e contra as críticas religiosas. Então, linguagem do trovadorismo português. O que é correto? A, B, C, D ou E. Aqui, B, né? Estamos de B mais uma vez. Exato, né? Era popular e produzida para ser cantada pelos jograis, tá certo? Então, e agora? Vamos lá para o nosso decolando, né? Para o futuro, momento que você é treineiro, começa desde aqui, né? Nossa aula, começou no primeiro ano, dando sequência no segundo e depois é para valer no terceirão, certo? Ela começa assim. Considerando a peça Alto da Barca do Inferno como um todo, indique a alternativa que melhor se adapta à proposta do teatro vicentino. Então, preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando que tem uma alma para salvar. B. As figuras do anjo e do diabo, apesar de alegóricas, não estabelecem a divisão maniqueísta do mundo entre o bem e o mal. C. As personagens comparecem nessa peça de Gil Vicente
com o perfil que apresentavam na terra, porém, apenas o ozeneiro e o parvo portam os instrumentos de sua culpa. D. Gil Vicente traça um quadro crítico da sociedade portuguesa da época, porém poupa por questões ideológicas e políticas a igreja e a nobreza. E, entre as características próprias da dramaturgia de Gil Vicente, destaca-se o fato de ele seguir rigorosamente as normas do teatro clássico. Então, qual é, né, a alternativa que melhor, né, se adapta à proposta do teatro vicentino? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra A, né, presa aos valores cristãos. Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando-lhe que tem uma alma para salvar. Certo? E o nosso clube de leitura? Estamos trabalhando na unidade 2, o Cortiço, né, que pertence ao grupo dos romances artísticos e é uma de suas maiores obras, exatamente, a Luísa Azevedo. Nele se vê a constante preocupação com as questões sociais, a crítica ao capitalismo selvagem, ao conservadorismo e ao clero e à valorização dos instintos naturais. O autor frequentemente compara os personagens a animais, característica típica do naturalismo. A supervalorização do sexo também está presente na obra de Aloísa Azevedo. Explora várias formas de sexualidade e o sexo aparece no livro muitas vezes como forma de degradação moral. Certinho? E aí, vocês conseguiram observar esses detalhes? Ou agora vão para na segunda leitura de vocês, vão ficar mais atentos para começar a identificar cada ponto aqui colocado, né? Porque nós falamos muito da questão do comportamento da sociedade, mas hoje o fragmento já veio com uma outra abordagem. E aí, vocês também perceberam? Vamos lá. E a nossa mensagem para você refletir bastante. O livro é a porta que se abre para a realização do homem. E aí, vocês concordam? O livro é aquela porta que ela se abre. Para quê? Para a nossa realização, a minha, a nossa, a de vocês, professor. E aí fica para a reflexão, fica como o encerramento da nossa aula para os senhores. Exatamente. Então, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.